Bom, e agora a gente vai falar de um assunto, aliás, de um problema que muitos pais enfrentam, que é fazer os filhos se alimentarem bem. Mas como enfrentar esse desafio com a criançada? Para ajudar a gente nessa missão, aqui eu recebo então a nutricionista Nicole Vicente e a mamãe Chayene Carione, que tem 2 filhos e passa por essa situação. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É uma missão complicada, tira o sono de muitos pais, de muitas mães, mas eu já vou começar perguntando, Nicole, o que pode originar essa dificuldade de eu não quero comer legume, eu não quero comer verdura, enfim, que muitas mães enfrentam? Pode começar com uma simples manha, de daquela manha ganhar um prêmio. Olha, se você comer tudo, você pode brincar. Se você comer tudo, você pode jogar. Pode originar também de uma deficiência que essa criança tenha, de alguma vitamina, de ferro, cálcio, pode ser algum distúrbio no metabolismo dela mesmo, né, no organismo, ou também uma alergia, que isso tem que ser bem estudado. Quando a criança começar a apresentar dificuldade para comer, que você detecte que não é uma manha para ganhar algum prêmio, ela tem que ser levada ao pediatra para fazer todos os exames de todas as vitaminas, os ferros e até mesmo ao nutricionista para ajudar a montar um cardápio agradável para essa criança voltar a ter vontade de se alimentar. Chayene, o teu caso, um dos teus filhos teve alergia, como é que conta a história pra gente? O que aconteceu? Eu tenho 2 filhos, tenho o Luca de 5 anos hoje e aos 1 ano e pouco, 1 ano e meio, ele apresentou alergia ao ovo. E aí nós paramos de oferecer ovo para ele. Eu passei por várias fases de dificuldade na alimentação com os meus 2 filhos. O Felipe tem 1 ano e 9 meses e também já apresenta algumas resistências. Apesar de comer super bem legumes, verduras, não come fruta, por exemplo. E o Luca, apesar da alergia ao ovo, ele rejeita carne. Então, ele é uma criança que não gosta de comer carne, não gosta de comer frango, não gosta de comer peixe. E eu estou sempre acompanhando por essa questão da proteína, né? Nicole, esse caso específico, por exemplo, da fruta, no caso de uma alergia, aí realmente vai ter que retirar, mas vai ter que substituir, porque aí, no caso, não dá para ficar sem proteína, por exemplo, né? Tem que acompanhar sempre essas crianças, o exame sanguíneo dela, os exames bioquímicos bem a fundo para ver a carência de vitamina 12, tudo isso. E também primeiro testar todas as texturas, né? Sim. O tipo de carne, se é aquela carne mais molinha, aquela carne desfiada, o franguinho desfiado, até o peixe grelhado, peixe assado, peixe desfiado, e ir tentando ver o que essa criança se encaixa. E também lembrando que um cardápio monótono também cansa a criança, né? Com certeza. Então, já como tem essa restrição, é muito normal a criança rejeitar a proteína animal. É muito normal. Então, tem que ir conversando e tentando. Se não tem jeito mesmo, se não consegue, se eles realmente não gostam, tem que substituir com leguminosas, o arroz e o feijão, né? O verde. Bastante. Além da criatividade dos pais, das mães na hora de cozinhar, existem outros motivos que a medicina, por exemplo, pode explicar para essa questão dessa dificuldade de estar se alimentando? Claro. A criança pode ter, no começo, na introdução alimentar... 6 meses, mais ou menos, que é quando começam os alimentos sólidos, né? Isso, a criança pode rejeitar, ela pode estar com alguma infecçãozinha que o pai não consegue detectar, uma dorzinha de garganta, ou até mesmo aparecendo os dentinhos. Daí a criança sente dor, fica desconfortável e não quer comer. Existem suplementos e isso pode ser introduzido na alimentação da criança. Mas também tem que ser cuidado com... a proteína é um nutriente muito importante. Então, nesses alimentos, por exemplo, assim, quando for fazer o feijão, dá para colocar carne para cozinhar. Junto. Quando for fazer um arroz, colocar até alguma leguminosazinha bem miudinha para a criança ingerir. Abusar de integrais que tem proteína, né? Usar a criatividade. A criança muda de paladar, ela vai alterando, porque com 6 meses está na fase da papinha. Depois, com 1 ano e meio, 2, começa já a comer uns pratinhos maiores, vai mudando, né? E a criança vai mudando o paladar, ela vai definindo o gosto a partir mais ou menos de quando, Nicole? Porque às vezes a gente não sabe se é uma rejeição por um problema ou se já é a criança escolhendo. Olha, eu gosto de queijo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo.
A criança, ela deve ser apresentada aos alimentos lá com 6 meses, né, de idade. E é legal que sejam os alimentos separadinho. A cenoura, a batata e assim por diante. Aquela mistura de liquidificador que antes se fazia, hoje em dia não se usa mais. É amassado com garfo e é legal oferecer para crianças alimentos separados para que ela conheça qual é o tipo de alimento e o sabor deles. A partir do momento que ela vai criando dentição e tudo, ela vai mudando esse paladar. Como nós também temos alimentos preferidos, a criança também transforma o paladar. O importante é o pai sempre oferecer. Por mais que a criança diga que não gosta, eu não gosto. Ai, pai, eu não quero comer brócolis, mas o brócolis é importante estar presente na alimentação dela, mesmo que ela não consuma. Tem como inserir isso de maneira divertida, não tem? Tem uns lanchezinhos decorados. Isso faz efeito, causa efeito com a criançada? Tem que conversar com a criança, falar, ai, olha aqui a arvorezinha, vamos comer essa arvorezinha? Comprar, de repente, uns moldes, né, para fazer uma fruta diferente, uns picolézinhos de fruta, os pães, dá para fazer bastante sanduíche decorado, e introduzindo para a criança saladas e tudo isso, até mesmo dentro, ela não precisa pegar na mão a coisa e ver o que é. Ela, de repente, vai comendo devagarzinho, por baixo dos panos, daqui a pouco ela já conhece o sabor e fica gostando da alimentação mesmo saudável. A questão das dificuldades alimentares também pode estar associada a alguns problemas mais sérios, como problemas cardíacos, por exemplo? Olha, acredito que a anemia é um problema bem sério que pode estar presente nessas crianças, sem o consumo dessas carnes, né? Então tem que estar sempre acompanhando, sempre fazendo vendo a quantidade de ferro, né? Vendo se não precisa de suplementação e cuidar que tem alguns suplementos de ferro que pode causar constipação na criança. Então tem que ter bastante cuidado nesse ponto. Bom, e dá para enfrentar isso e continuar vivendo, né, Chayane? Dá. Uma coisa que funciona bem com o Luca é ele estar envolvido em fazer a comida. Então, às vezes a gente corta os legumes, me ajuda com a cozinha. Então, ele se envolve e aí ele quer provar. Então, ele prova mais coisas quando ele está envolvido. Então, é uma coisa que funciona e dá para lidar com isso, sim. Dá para substituir. Gente, eu quero agradecer essas dicas super importantes que vocês deram, né? O exemplo de que tem como superar. Nicole, obrigada pela presença e por essas dicas, então. Ir no médico, ter criatividade e paciência. Acima de tudo, como pai tem que ter paciência.